Olá, sejam muito bem-vindos ao itinerário formativo de aprofundamento da área de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando essa IFA com vocês. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Manuela Franco, de matemática, e agora nós vamos ver o tema da nossa aula. A nossa aula é de número 6, objeto de conhecimento, matemática e os impactos socioambientais na Amazônia. E o detalhamento, função polinomial de segundo grau, valor numérico da função do segundo grau. Vamos então dar início à nossa aula. Olá, olá! Estamos aqui então para falar que vocês também possam acompanhar conosco para responder essa perguntinha que está aparecendo aqui na tela. Como a matemática, ela pode nos ajudar a entender os impactos da urbanização sobre os povos indígenas e o meio ambiente na Amazônia. Então, como a gente vai fazer isso hoje, professora Manuela? Então, a gente vai começar a entender que a matemática, ela ajuda a gente a entender esses impactos da urbanização na Amazônia, por meio de análise e interpretação de dados que são feitas em pesquisas. E isso vai permitir a criação de mapas e gráficos que visualizam a desflorestação e as transformações territoriais através de tecnologia de satélite e também através de outras tecnologias. Isso mesmo. Então, vocês estão acostumados a verificar aí algumas fórmulas na matemática, algumas expressões. Mas para que serve tudo isso aqui no contexto amazônico? Esses modelos matemáticos, eles permitem o quê? Fazer a simulação, prever cenários, do que pode acontecer, do futuro. E a gente também prevê as consequências ambientais. Além disso, a análise matemática ela pode ajudar a compreender os conhecimentos matemáticos dos povos indígenas, tá? Que eles já utilizam mesmo sem toda essa estrutura que a gente está acostumada. E a gente pode, através disso, valorizar as suas práticas e saberes em projetos de gestão sustentável. Exatamente. E aí a gente vê ao longo de todas essas aulas que a sustentabilidade está sempre presente. Então, esse é um tema que a gente deve estar sempre muito consciente. Por quê? Para a gente não ter esses impactos. E um deles, talvez o mais conhecido, seja o desmatamento. Vamos ver aqui alguns dados sobre o desmatamento na Amazônia? Temos aqui essa notícia da CNN que disse que o desmatamento na Amazônia sobe 91% em maio de 2025. E também afirma que esse resultado é o segundo pior da série histórica para o mês, com 960 quilômetros quadrados de área desmatada. Então, olha só como esse valor é muito grande. E esses dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Então, vamos memorizar aqui esse valor de 960 quilômetros quadrados para o período de maio de 2025. E aqui também está dizendo que a área desmatada em maio de 2024, ou seja, no ano anterior, foi de 502 quilômetros quadrados. Então, qual era a informação que a gente tinha ali na nossa notícia? De que em 2025, a área desmatada foi de 960 quilômetros quadrados. E em 2024, foi de 502 quilômetros quadrados. E a notícia também dizia o quê? Que o desmatamento aumentou em 91%. Então, como que é feito esse cálculo? Esse cálculo ele pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é a gente utilizar a porcentagem direto aqui. A gente vai pegar primeiro a informação do ano de 2024. A gente vai considerar que esses 502 quilômetros quadrados equivalem a 100%. E o aumento no total foi para 960 quilômetros quadrados. Qual é essa porcentagem? A gente não sabe.
Quando a gente realizar esse cálculo aqui, nós vamos multiplicar 502 por x, 960 por 100, nós vamos ter 502 vezes x igual a 960 vezes 100. Resolvendo essa multiplicação e depois dividindo tudo por 502, a gente chega no resultado de x igual a 191,23%. Por que é 191,23%? Porque 100% a gente já tem, que é do valor original, e o que tem a mais, 91,23%, é a porcentagem do aumento, que é exatamente o que está aparecendo lá na notícia que foi divulgada. Então, foi um aumento muito considerável, né? Quase que dobrou o número da área desmatada, não é mesmo, professora? Exatamente. Então, olha só como é importante a gente avaliar. Então, já tínhamos a informação e nós conferimos o resultado. Resolvemos aí pela forma, né, da regra de 3, mas existem várias formas também. Você pode pegar ali o resultado e dividir, né, o total de 2025, os 900, dividir pelos 500 de 2024. Você vai chegar a esse mesmo valor, de 1,91 e alguma coisa. Ou seja, o que passou de 100% é o aumento, 91. E a matemática é justamente para mostrar isso, essa análise, para você ver o quão absurdo foi esse aumento de um ano só, professora Manuela, né? Exatamente. Agora vocês vão ver aqui com a gente o mapa de qual parte da Amazônia que foi mais prejudicada com esse desmatamento. Esse desmatamento, ele se destacou principalmente nos nossos 3 maiores estados, no Amazonas, no Pará e no Mato Grosso. A gente vai ver agora as informações detalhadas do desmatamento para cada um desses estados. Vejam aí na nossa cartela. A pesquisa do INPE, ela indica que os estados mais afetados foram Mato Grosso, com 627 km², depois vem o Pará, com 145 km², e o Amazonas, com 142 km². O Mato Grosso, ele chama atenção com um aumento de 237% em relação a maio de 2024. E também por responder por 65% de toda a área desmatada em maio na Amazônia. Olha como a matemática é importante aí, né, professora Manuela? Porque com esses dados a gente consegue, então, fazer uma análise e, principalmente, tomar atitudes, né, ou cobrar políticas públicas, né, para esse desmatamento. Exatamente, é preciso ter muita atenção para esses números, que eles são alarmantes, e precisamos reduzir isso e cobrar, né, das autoridades para que isso não aconteça, ou pelo menos que já comece a diminuir. Vamos ver uma outra informação que nós temos do Amazon, que diz que o desmatamento na Amazônia Legal aumentou 68% em janeiro de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, em 2024, janeiro de 2024, janeiro de 2025, né, atingiu 133 quilômetros quadrados de destruição comparado com o que tinha sido atingido em 2024. Essa área, ela é a 6ª maior desmatada da série histórica para o mês e representa mais de 400 campos de futebol devastados por dia. Então, a gente usa muito aqui essa referência, que é a medida de um campo de futebol. Vocês sabem que a medida de um campo de futebol é uma área muito grande, não é verdade? Vejam aqui com a gente quais são essas medidas. A gente tem aqui o campo de futebol, a medida dos lados é de 50 por 120. Então, se a gente multiplicar essas duas medidas, a gente tem uma área. Então, olha só, professora, lá na notícia diz que essa área corresponde a 400 campos de futebol. Então, é uma área muito grande, não é verdade? Muito. Então, vamos aí verificar quão grande é essa área. Já sabemos que um campo tem essas medidas, então a área dele, basta a gente multiplicar essas dimensões, né, comprimento vezes largura, ou seja, 50 vezes 120. E depois a gente multiplica pelos 400, para você ver quão absurdo foi essa área desmatada. Vamos então ao cálculo? Vamos à nossa cartela para que a gente possa acompanhar, então,
essa área desmatada. Quanto que foi comparando a área de um campo de futebol? Então, multiplicando as dimensões, nós temos lá comprimento vezes largura, 120 vezes 50. Então, na multiplicação, a gente pode multiplicar normal aqui, ó, 12 vezes 5, 5 vezes 12, que é 60, e aí depois você só aumenta ali os dois zeros, certo? Então, 120 vezes 50 é 6.000 metros quadrados, certo? Isso é a área de um campo de futebol. Mas eram quantos mesmo, professora Manuela, lá? 400. Então, a gente vai multiplicar essa área por 400. Multiplicando, então, aqui na nossa cartela, 6.000 metros quadrados vezes 400, mais uma vez, a gente multiplica, ó, 6 vezes 4, 24, e a gente vai ali, ó, só repetir esses 5 zeros aqui. Então, nós temos aí um total de 2.400.000 metros quadrados. Isso está em metros quadrados. Passando isso para quilômetros quadrados, a gente sabe, né, que do metro até o quilômetro são 3 ali unidades, né, 3 medidas. Então, como é ao quadrado, né, vai ser ao quadrado, ou seja, 2, 2 e 2. 3 casas decimais. Ou seja, a vírgula, 3 casas decimais, no caso, as unidades, tá, gente? Deixa eu só repetir aqui para vocês. Metro, aqui eu tenho uma outra medida, até chegar no quilômetro, certo? Então, eu passo aí 3 medidas. Como é ao quadrado, então são 6 casas. Por isso que eu conto daqui para cá, ó, 6 casas decimais. Ou seja, 2,4 quilômetros quadrados. É muita coisa, professora Manuela. Exatamente. Então, vocês podem verificar aí que é uma área muito grande. Imagina só, quanto é 2,4 quilômetros quadrados. A gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai voltar para aquela informação que a gente tinha sobre o desmatamento na Amazônia Legal, que aumentou 68% em janeiro de 2025 e atingiu 133 quilômetros quadrados de destruição florestal. E aí a gente quer saber agora qual era a área anterior desmatada. Bom, a informação é de que em janeiro de 2025, 133 quilômetros quadrados. E isso corresponde a um aumento de 68%. A área anterior seria a área em janeiro de 2024, que a gente não sabe, que vai ser X. E que porcentagem a gente pode representar ela? A gente pode representar como 100%? Pode. E a área que teve um aumento, em vez de ser 68%, vai ser de 168%, porque a gente já está considerando a área anterior equivalente aos 100%. E a gente chega nesse cálculo aqui. X está para 100, assim como 133 está para 168. A gente multiplica x por 168 e 100 por 133, nós vamos ter 168x igual a 133 vezes 100. X vai ser igual a 13.300 por 168. E nós temos aí o resultado. Então, mais uma vez, você pode fazer essa divisão usando ali a nossa calculadora, né? E nós chegaremos a um número decimal, tá? Então, o resultado dessa, então, área desmatada, que eu estou pedindo, né? A área anterior, nós encontramos aqui que é igual a 79,16 quilômetros quadrados, tá certo? Então, nós encontramos aí o período, no caso, que era referente a 2024. Agora, o que a gente vai fazer com essa medida? A gente vai trabalhar ela matematicamente através da função do segundo grau, também chamada de função quadrática. Quando a gente tem um aumento na área, a gente pode representar ela por uma função. E é a questão que a gente tinha no nosso problema. Existia uma área anterior que aumentou em 68%.
A nossa área inicial era de 79,16 quilômetros quadrados. Então, como está muito próximo do 80, a gente vai arredondar essa área para 80 quilômetros quadrados para facilitar os nossos cálculos. A gente vai considerar também que essa área desmatada é uma área retangular. Por exemplo, essa área que está aqui nessa figura. Se ela tem 80 metros quadrados, a gente pode dizer que a medida de um lado é 8 e a outra medida é 10. Metros não, né? Quilômetros quadrados. Então, um lado é igual a 8 quilômetros, o outro lado é 10 quilômetros. A gente vai considerar que essa área seja um retângulo. Não necessariamente a área desmatada vai ser um retângulo, mas isso aqui vai ajudar a gente a entender o aumento dessa área desmatada. Isso mesmo. Então, nós iremos agora fazer o aumento, né? Porque aumentou 68%. Só que a gente não sabe as medidas que foram aumentadas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ampliar aqui no nosso desenho. A gente vai dizer ali que no comprimento aumentou X e aqui também na largura X. Então, nós temos um novo retângulo, que é a área total desmatada em 2025, para a gente saber quais as medidas, tá? A gente sabe o total, não é, professora Manuela? 133. Mas, quanto que é cada um deles? Então, a medida de um lado é 8 mais X, a medida do outro lado é 10 mais X. Se a gente multiplicar essas duas medidas, a gente tem o valor da área. Então, a área aumentada, ela pode ser representada dessa forma, 8 mais x vezes 10 mais x. E como que a gente faz? A gente multiplica. 8 vezes 10, 80. 8 vezes x, 8x. X vezes 10, 10x. E x vezes x, x ao quadrado, todos somando, né, já que todos os valores são positivos. A gente só precisa ajeitar aqui, 8x mais 10x, 18x, e a área ela pode ser representada por 80 mais 18x mais x ao quadrado. E para ficar na forma aqui de função quadrática, a gente pode ajeitar a posição desses valores. Então, fica que a área é igual a x ao quadrado mais 18x mais 80. E aí nós temos a nossa função do segundo grau, representada pela área escrita em função da medida indicada aqui, a medida x. Então, nós temos a nossa f de x igual a x ao quadrado mais 18x mais 80. Mas a gente já sabe o valor de x, que é o valor da área que aumentou. Foi dada lá na notícia, né? Quanto era essa área? 133. Exatamente. Então, como nós já temos o valor, a gente substitui o f de x por 133 e aqui a gente vai ter uma equação do segundo grau para resolver. A gente subtrai menos 133 de cada lado e a equação fica 0 igual a x ao quadrado mais 18x mais 80 menos 133. A gente resolve aqui, mais 80 com menos 133, que vai dar menos 53. Então, essa vai ser a nossa equação para resolver x ao quadrado mais 18x menos 53 igual a 0. Isso mesmo. E agora, nós vamos então lembrar como resolver uma equação do segundo grau. Então, olha só, se nós temos a equação já organizada, então a gente pode usar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Ou seja, nós iremos utilizar os coeficientes dessa equação. Ou seja, o A, o B e o C. Nós temos que o A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x e o C é o que acompanha o termo independente. Então, vamos no passo a passo, professora Manuela. Vamos só identificar aqui, né, os coeficientes. O A que está aqui na frente do x, que é o 1, então A igual a 1. O B é o que está na frente do x, 18. E o C é o termo independente,
menos 53. Sempre temos que ter muita atenção para esse sinal, não é mesmo, professora? Sim, porque com esses coeficientes, então, nós iremos resolver pela fórmula resolutiva. O que a gente faz primeiro? A gente calcula o delta. Lembra lá do delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, a gente só substitui aí. Já sabemos que o B é 18, já sabemos que o A é 1 e que o C é menos 53. Agora, vamos fazer as continhas matemáticas. 18 ao quadrado, 324. Olha ali, atenção, na multiplicação, menos com menos é mais. Então, 4 vezes 53 vai ser mais 212. Somando, então, esses dois, 324 mais 212, temos 536. O que acontece quando o delta é um resultado positivo? Lembra lá? Quando o delta ele é maior do que zero, nós teremos dois valores para x, ou seja, dois valores reais e distintos. Então, a gente vai precisar calcular o x1 e x2, ou x' x2'. Vamos lá, mais uma vez, utilizar os nossos coeficientes. Como é que a gente calcula o x mesmo? É menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Substituindo, então, aí na nossa equação, o 18 lá, ó, que é o coeficiente b, a gente substitui, lembra que é menos b, tá? Então, menos 18, mais ou menos a raiz do delta, que é 536, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Agora, lembra que são dois valores, então a gente vai calcular um valor para a raiz positiva e outro valor para a raiz negativa. Mas a raiz de 536, ela não é exata, então a gente vai considerar até a segunda casa. Então, a gente vai considerar como 23,15. E agora, professora Manuela, vamos calcular um positivo e outro negativo. Exatamente. Aqui, o primeiro valor de x vai ser menos 18 mais 23,15 dividido por 2, que é igual a 5,15 dividido por 2, que é exatamente 2,57. Na verdade, todos esses são valores aproximados, né? Isso. Então, encontramos o valor de x, que é o valor que foi acrescentado ali naquele comprimento. Já já a gente vai voltar no comprimento para ver essa área. O segundo valor de x a gente não vai precisar calcular. Sim. Porque o resultado vai ser um valor negativo. E o valor negativo, ele não representa a medida de comprimento. Então, é só essa medida que a gente vai utilizar. E está aqui, ó, na nossa área, os comprimentos aumentados após um ano. Em janeiro de 2025, a gente tem as seguintes medidas. E se a gente multiplicar o 8 mais o 2,57 pelo 10 mais o 2,57, a gente vai chegar naquele valor de 133 quilômetros quadrados. E agora, a gente vai ver o valor numérico da função quadrática. Acompanhem aqui com a gente. A gente deixou a parte mais fácil para o final da aula, né, professora Manuela? Exatamente. Nós vamos simplesmente substituir o valor de x na fórmula. Na fórmula não, na função. Nós temos aqui a mesma função, x ao quadrado igual a 18x, perdão, f de x igual a x ao quadrado mais 18x mais 80. Para x igual a 2. Então, se aquele aumento lá fosse de 2 quilômetros, quanto que ia ser a área desmatada? É só a gente substituir aqui o x por 2. Seria 2 ao quadrado, mais 18 vezes 2, mais 80. Então, nós temos f de x igual a 2 ao quadrado é 4, mais 18 vezes 2, 36, mais 80. F de x vai ser igual a 4 mais 36 dá 40, 40 mais 80, 120. Então, se a gente tivesse aumentado 2 quilômetros, a área desmatada seria de 120 quilômetros quadrados. Isso mesmo. Então, olha só, para calcular o valor numérico de uma função quadrática,
você vai ter lá o valor para x, né? Então, nós calculamos aí o valor numérico para x igual a 2. Então, substitua e você vai encontrar, então, o f de 2, que foi aquele resultado. E a gente vai continuar treinando, então, aqui. Agora, a gente vai calcular, usando a mesma função, outro valor numérico, tá? Aparecendo aí na tela para vocês. Agora, a gente vai calcular para x igual a 5. Ou seja, a gente vai calcular o f de 5, tá certo? Então, colocando aqui na nossa tela, acompanhem comigo. Onde tem o x, nós vamos colocar o valor de 5. Ou seja, vai ser 5 ao quadrado mais 18 vezes 5 mais 80. Resolvendo, então, aqui, nós temos que o f de 5 vai ser igual a 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 18 vezes 5, ou 5 vezes 18, é igual a 90, mais 80. O resultado, então, será de quanto? Meu f de 5, então, começando aqui, ó, 90 mais 80 é 170, e 170 mais 25, eu tenho um total de 195. Então, esse é o valor numérico da função para x igual a 5, tá certo? Então, a gente substituiu e encontramos aqui o resultado, tá certo? E para que vocês possam compreender melhor, nós vamos calcular mais uma vez. Agora, professora Manuela, para x igual a 10. Exatamente. Então, vamos considerar que a medida aumentou em 10 quilômetros. O que a gente vai fazer? Onde tiver x na função, a gente vai substituir por 10. Então, f de 10 vai ser igual a 10 ao quadrado mais 18 vezes 10 mais 80. Então, o nosso f de 10 vai ser quanto? Vai ser igual a 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, é 100, mais 18 vezes 10, 180, e somamos com 80. Agora ficou fácil, né? Uma soma bem simples que a gente consegue resolver direto. Então, nosso f de 10 vai ser 100 mais 80 dá 180, 180 mais 180, 360. Então, seria uma área enorme, né? De 360 quilômetros quadrados devastados. Então, a gente percebe aí que conforme a gente aumenta o valor do x, maior vai ser a área desmatada, né? E não é o que a gente quer que aconteça, né, professora? Não mesmo. Então, a gente verificou ali qual foi a medida que aumentou daquela área desmatada. Então, a gente calculou uma medida aproximada, porque vocês lembram que a gente arredondou o valor para 80, não foi? Então, isso pode acontecer em uma resolução de problemas. Então, o que você faz? Você atribui ali um valor para aquela medida que aumentou, nós chamamos aquela medida de x, você vai multiplicar dimensões novamente, o que vai acontecer? Vai, então, encontrar uma equação do segundo grau em que você vai utilizar a fórmula resolutiva, tá bom? E assim, você vai encontrar o valor de x. Lembrando, tá, que só utiliza os valores positivos porque não existe uma medida negativa, tá certo? Então, essa foi a nossa aula. Nós queremos agradecer muito a participação e a atenção de todos vocês.